Eu vou citar aqui um grande personagem aí do futebol, que era a opinião de vocês, tá? Sobre um outro personagem do futebol do São Paulo. Hum. Neto sobre o Luciano. Vocês viram essa ou não? Não. Então vamos lá, vamos opinar. Vou ler e passo a bola para vocês. Olha o que o Neto falou ontem, no domingo. O Paquetá é um jogadorzinho. O Luciano do São Paulo joga mais que o Paquetá. E que vocês, São Paulinos, são chatos. Sabe por quê? Vocês só metem o pau no Luciano. O Luciano tem 324 jogos, 105 gols e 30 assistências. Mas ninguém dá moral pro rapaz. Primeiro o Grécio. Grécio, vai, nem no céu nem na terra. Nem o Paquetá é um jogadorzinho e nem o Luciano é um gênio. Não, Mas comenta aí o que é a frase do Neto, que é sempre polêmico. o Neto é meio babaquinha, vamos ser bem sinceros. O Neto é meio babaquinha. Ele é um cara que ele fala uma coisa pra gerar hype. É um chato, é chato. Eu lembro na época do Fernando Diniz que ele falou que o Fernando Diniz era racista com o Tietchan. Eu lembro disso até hoje. Ele é um babaquinha. O Paquetá, lógico, eu também acho que pra seleção brasileira não tem que ser o 10. Mas enfim, no futebol brasileiro é um grande jogador, pô. Tem o que fazer. Deita O nível no do futebol futebol, brasileiro. lógico, o nível do futebol brasileiro. Apesar de ter perdido um gol, hein, Marcão? E o Luciano, a torcida critica o quê no Luciano? Que na Libertadores o cara não consegue marcar. Não foi o que aconteceu, não é a realidade? Agora, o cara teve um bandeirão no estádio esses dias. Como que a torcida do São Paulo Nesse também... sábado. Pois é, como que a torcida do São Paulo não respeita o cara? Lógico que a torcida do São Paulo chega numa Libertadores, espera do seu camisa 10, que eu acho que é um crime colocar camisa 10 pro Luciano também, mas assim, espera do seu camisa 10 que vai lá e faça o gol. E se a torcida não critica o cara que erra 3 gols dentro de casa, que erra 5 chances fora de casa, aí pelo amor de Deus. Mas o Neto falou isso aí só pra tumultuar. É chato. Eu acho o Neto chato, tá? Sendo bem sincero. Foi pra tumultuar, Marcão? Foi pelo personagem ou realmente o Luciano é mais jogador que o Paquetá, segundo o Neto? Não é, não é. É outra posição também, né? Eu acho que, assim, o programa do Neto, eu nem sei se passa só aqui pra São Paulo ou se é pro Brasil inteiro, é o Donos da Bola, né? Deve ser um programa que é regional aqui pra cidade de São Paulo, lá deve ter o Donos da Bola do Rio, enfim. Então ele sabe que ele tá falando pra torcida do São Paulo, né? Eu acho que numa dessa ele quer ganhar um hype, ele quer ganhar um engajamento, até obviamente aí pra conseguir também essa repercussão toda em outros canais ali pra poder discutir a fala do Neto, mas pra mim o Paquetá, concordo com o Grécio, não é um cara que você fala, nossa, é o 10 da Copa, aliás, muito longe disso. Mas é um cara que jogou na Europa, né, mano? Um cara que tá voltando agora pro Brasil, a contratação mais cara da história, né? Feita do futebol brasileiro, essa repatriação aí do Flamengo, do Lucas Paquetá, enfim, mas pra mim o Paquetá é mais jogador que o Luciano, não cabe nem na mesma frase. Apesar da importância, né? Como o Grécio falou, artilheiro, faz 5 temporadas aí que o Luciano é artilheiro, jogando pelo São Paulo, que não tá voando, né? Tá longe de tá numa ótima fase, mas individualmente o Luciano, pra mim, também é um grande finalizador. O Luciano dentro da área, né? Dentro da grande área é matador. Pra mim, na minha opinião, o Luciano é o único titular do São Paulo certo, assim. Acho que talvez o Caleri também seja, mas Marcos ainda tá Antônio. faltando um pouco de físico ainda pro Caleri, tanto é que ele não jogou, né, o primeiro tempo desse jogo, entrou mais pro final, né? No meio mais pro final. E, voltando só pro Pedrinho, né? Pro Pedro Ferreira como meia, né? Ele vai ser muito usado, eu acho, na temporada, porque quando o São Paulo tá ganhando e tem espaço, né? Eu acho que ele vai sobrar. Eu acho que dá para colocar o Pedrinho para jogar. Sabe, quando o São Paulo estiver dominando o jogo, já tiver mais espaço, os times mais cansados. Eu acho que para começar, eu acho que ainda falta um pouco. E também tem que jogar muito com o Lucas também, né? O Lucas tem que provar que ele pode ser útil aí. Ele foi muito útil contra o Santos, porque quando ele entrou na ponta, a jogada do gol começa com ele lá, o cruzamento dele, a aparição dele no lado esquerdo, né? E outra coisa para falar para vocês, o segundo gol, o gol do Luciano, foi muito bonito pelo passe do Marcos Antônio, mas também pela inteligência do Luciano, porque o Luciano foi para frente quando a bola estava com o Wendel. Aliás, a jogada começou com o Luciano atrás. E aí a bola estava com o Wendel, o Luciano pediu a bola, o Wendel não passou, o Luciano passou, estava impedido. Revejam a jogada, ele volta, e aí quando ele vê que a bola tá com o Marcos Antônio, ele vai de novo pro ataque, aí ele não tá impedido, aí o Marcos Antônio dá aquela pintura e o Luciano chuta de primeira, golaço do Santos. E eu tava conversando com o Fábio Sormani, né, santista, o Fábio Sormani me falou duas coisas, vê se vocês concordam. Primeiro, ele falou que o São Paulo tirou o pé depois do 2-0, já estava visando o jogo de quarta. Sim. Não sei se vocês concordam ou não. Plenamente. E o segundo é que, para ele, santista, né, tendo a visão do jogo do Santos, o Santos tá uma draga, né, gente? Se o São Paulo ganhar na quarta-feira do Santos, ele acha que o Vojvoda tá perigosíssimo para cair. O que vocês acham disso? Vai jogar com todo o cuidado o Santos, porque não vai poder sair feito para atacar o São Paulo feito louco, não, porque sabe que a defesa é ruim, né?
Defesa do Santos, pelo amor de Deus. Mas algo que pode mudar o Santos, querendo ou não, é o Neymar, né? Não, o Neymar não joga, Não, cara, ele não vai pode, jogar. ele pode voltar nesse jogo. Ele pode voltar? Existe a possibilidade do Neymar voltar nesse jogo. Já era discutido antes do primeiro jogo contra o São Paulo, do Neymar ter uma possível volta no segundo jogo. É algo que o Santos espera, né? Pode ser que não retorne, mas é algo que o Santos vem tentando. Até o presidente do Santos deu uma declaração agora que o Santos precisa do Neymar. Né? Então acho que o que pode mudar o Santos nesse momento é o Neymar. E também é o fator que você citou do São Paulo, que foi jogar em casa, que o Santos também joga em casa. O São Paulo tem dificuldade de jogar na Vila, sempre teve dificuldade de jogar na Vila. Mas assim, cara, o Santos, eu falei no programa no ano passado, que o Santos estruturalmente é um time pequeno. É uma estrutura de time pequeno. Né? É um estádio ruim, estádio pequeno, o CT péssimo, horrível. Era pro Santos vir para São Paulo, pro Pacaembu, perder a oportunidade. Assim, a estrutura do Santos é péssima. Né? O Santos ele vive de uma história que teve grandes jogadores realmente, vive de uma base que às vezes sobe um jogador para respirar. Mas questão de estrutura, o Santos realmente é pequeno, sendo bem sincero. O Gilmar Lima tá falando que dá para trazer os 3 pontos na quarta-feira, concordo com ele. O Aldo Júnior tá falando que o Luciano é o melhor atacante que o São Paulo tem hoje. O PC Cassis. A Mônica do Luciano. É isso, Mônica? A técnica do Luciano é subestimada. A leitura de jogo dele é boa. Esse golaço do Santos, né? O gol dele contra o São Bernardo. Enfim, o pessoal se manifestando aí no nosso chat.